Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula, o nosso mini curso aí, né, de matemática básica para nivelamento. Isso aqui é destinado para aquelas pessoas que de repente estudou matemática na escola, mas deixou passar batido, ou simplesmente a matéria não foi dada e tal, beleza? Ou seja, é para acrescentar, para dar uma nivelada em vocês, ok? São assuntos suficientes aí para vocês aí desencadear aí o seu estudo na matemática de maneira mais harmônica, tudo bem? Então hoje é a nossa sétima aula e nós vamos estudar hoje frações ordinárias. Ok, galera? Simplesmente frações, tudo bem? O que é que vem ser uma fração, pessoal? Fração é uma divisão. Portanto, ele tem um dividendo e tem um divisor, ok? Mas só que ela tem uma representação especial. Ela tem uma representação especial por quê? Porque o nosso dividendo vai ser o nosso numerador e o nosso divisor vai ser o nosso denominador. O nosso numerador fica na parte de cima da representação e o nosso denominador fica na parte de baixo da nossa representação da fração. E eles são separados por uma barra. Aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui esse número aqui que a gente chama de fração. É 1/2, ou meio, né? Então essa parte aqui, esse 1 aqui, está representando aqui nesta fração o numerador, tudo bem? O numerador. E esta parte de baixo aqui, galera, é o nosso denominador. Então, o que é que diz aqui na nossa definição? Fração é um quociente indicado, onde o dividendo é o nosso numerador, ou seja, essa parte de cima aqui, e o divisor é o nosso denominador, ou seja, esta parte de baixo aqui. E ela aqui é dividida aqui, ó, separado o numerador e o denominador por essa barrinha aqui. Agora vamos aqui entender, né, o que significa, né, basicamente uma fração. Observe que nós temos aqui esse retângulo aqui, tudo bem? E esse retângulo, pessoal, ele foi dividido em duas partes, esta parte e esta parte. E aqui nós destacamos aqui essa parte vermelha aqui, ou seja, destacamos uma parte dessas duas partes aqui que foi dividida. Por isso, a gente fala que esta parte aqui representa aqui, nesta figura aqui, 1/2. É uma parte de duas partes que foram divididas aqui. Observe aqui este segundo desenho aqui. Aqui é semelhante a esse primeiro. Mas observe também que foi dividido em quatro partes. Nós temos uma parte aqui, outra parte aqui e outra aqui. Portanto, foram divididos em quatro partes. Só que para este desenho, né, para esta parte aqui, visual aqui, para essa gravura aqui, né, nós tomamos duas partes. Duas dessas quatro partes aqui que foram divididas. Ou seja, 2/4. Analogamente, esta figura aqui, né, parecida com essas duas de cima, foi dividida em 8 partes. Observe aqui que as 8 partes que foram divididas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8 partes. Agora, observe também que nós aqui destacamos ou tomamos 4 partes dessas 8 partes aqui. Ou seja, nós tomamos essas partes aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nós tomamos 4 partes dessas 8 partes que está dividida aqui. Outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Observe que esta gravura aqui, a quantidade que está pintada aqui, é a mesma quantidade que está pintada aqui e a mesma quantidade que está pintada aqui. Porque as figuras aqui são iguais, né? Então foi pintado aqui como se fosse a metade. Apenas a representação aqui da nossa fração que está diferente. Mas elas representam, em termos de valor numérico, a mesma coisa. Por isso que nós podemos dizer que nós temos frações que a gente chama de frações equivalentes, ok? Esse meio aqui é equivalente a esse 2/4. E esse 2/4 aqui é equivalente a 4/8. Por quê? Ela representa o mesmo espaço aqui deste retângulo. Essa parte aqui de frações equivalentes nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente para a gente fechar esse assunto, ok? Aqui nós temos aqui outro exemplo aqui. Por exemplo, nós temos aqui esses retângulos aqui. Estão vendo?
Esse primeiro retângulo aqui foi dividido em 3 partes iguais e foi pintado aqui apenas sua parte. Então, isso aqui, em termos de fração, né, de representação numérica, isso aqui é 1 de 3 partes. E a gente lê assim, 1/3. Essa aqui já foi dividida em quantas partes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Mas nós pintamos aqui, nós tomamos 2 partes dessas 6 partes aqui que estão divididas. Então, nós podemos dizer que nós temos aqui 2 partes de 6, ok? E a gente lê dessa forma, 2/6. Aqui, analogamente, nós temos aqui outra aqui, subdivisões desse retângulo aqui, que foi subdividido aqui ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em 9 partes. E nós tomamos aqui 3 partes dessas 9 partes aqui que foram divididas. Ou seja, nós temos 3 partes, né, dessas 9 partes aqui, dessa gravura aqui. Tudo bem? E observe também que o espaço pintado aqui, ó, são iguais, né? Ou seja, é o mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho aqui. Então, a gente pode dizer também que essas frações aqui são equivalentes. Aqui eu tenho aqui outros exemplos aqui para vocês verificarem que existem várias maneiras, né, de a gente dividir alguma coisa, né? Uma pizza, né? Um pentágono, um hexágono aqui, um quadrado, enfim, um triângulo. A gente pode dividir em várias partes iguais. E de acordo com a parte que você vai tomar, você representa aí nossa fração. Por exemplo, essa circunferência aqui foi dividida ao meio, você tomou aqui apenas essa primeira parte, então é 1 de 2 aqui. Esse quadrado aqui foi dividido em 4 partes, tem 3 partes pintadas, ou seja, foi tomada aqui 3 partes dessas 4 partes aqui que foram aqui divididas. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui adiantar mais um pouquinho, que nós temos aqui mais algumas coisas para falar para vocês. Vem para cá. Agora, meus ilustres amigos, nós vamos estudar aqui o que são essas frações. As frações, tem 2 tipos de frações. Nós temos uma fração que a gente chama de fração própria. Uma fração própria. O que vem ser uma fração própria? Uma fração própria é aquela fração cujo o numerador, ou seja, a parte de cima da fração, é menor do que o denominador, ou seja, é menor do que a parte de baixo da fração. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Nós temos esta fração aqui, 1/2, já bem conhecida de vocês, né? Observe que o numerador é menor do que o denominador, ou seja, nós temos que 1 é menor do que 2. Então, esta fração aqui, ou seja, o numerador, que é menor que o denominador, a gente chama de fração própria. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos tirar aqui a seguinte fração, 3/4. Observe que 3 é menor do que 4. Portanto, esta fração 3/4 é uma fração própria. Tudo bem? Agora nós temos também uma fração que a gente chama de fração imprópria. Já é o contrário. A fração imprópria, né, quando o numerador é maior do que o denominador. Ou seja, a parte de cima da fração é maior do que a parte de baixo da fração. Então diz o seguinte, ó, quando o numerador é maior que o denominador, sendo possível representá-la por um número misto reciprocamente. Ou seja, a fração ela tem um numerador maior que o denominador e, ao mesmo tempo, né, você pode representar por um número misto. Da seguinte forma, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos a seguinte fração, 4/3. Observe que 4/3, né, 4 é maior do que 3. Portanto, esta fração aqui é uma fração imprópria. Observe também que a gente pode representar essa fração da seguinte forma. 3/3 mais 1/3. 3/3 mais 1/3. 3 mais 1 dá 4. Repete aqui o denominador. Então, é 4/3. Só que 3/3 é o quê? 3 dividido por 3 é 1. Isso aqui é a mesma coisa de 1 mais 1/3. Então, para a gente não deixar dessa forma a fração, né, nós podemos fazer isso aí virar um número misto, que é a mesma coisa da gente fazer da seguinte forma: a gente coloca o inteiro aqui no meio, né, da barra aqui, ó, e coloca 1/3. Isso aqui é o que a gente chama de número misto. Bem, e a gente resolve o número misto da seguinte forma: multiplica aqui, né, a parte inteira vezes o denominador e soma aqui com o numerador. Ou seja, 1 vezes 3 dá 3, mais 1 dá 4. Ou seja,
4 terços. É exatamente aqui a nossa fração que nós estamos discutindo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui é os tipos de fração. Nós temos a fração própria, quando o numerador é menor que o denominador, e nós temos a fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. E a gente pode também representar aí, de repente, como um número misto. Tudo bem? Agora nós temos a seguinte propriedade aqui, pessoal, que aqui a gente vai reforçar aquilo que a gente falou de frações equivalentes, né? Por exemplo, ó, multiplicando ou dividindo os termos de uma fração por um número diferente de zero, obtém-se uma fração equivalente à inicial. Eu vou pegar aqui novamente este exemplo aqui, meio, tudo bem? Nós temos aqui, por exemplo, pessoal, meio. Ok, nós temos esta seguinte fração aqui, 1/2 ou simplesmente meio. Agora, se eu multiplicar aqui esse numerador para um número qualquer, eu posso dizer aqui número 2, por exemplo, e multiplicar aqui também embaixo por 2, nós vamos ter uma outra fração aqui, que é 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Esta fração aqui é o que a gente chama de fração equivalente a essa, porque nós multiplicamos aqui o numerador e o denominador por um valor, né, pelo número qualquer que é diferente aqui de zero. Então essa fração é equivalente a essa. Eu também posso aqui, da mesma forma que eu multipliquei aqui, eu posso dividir por 2 também isso aqui, porque já dá para dividir. Vou dividir aqui novamente aqui por 2, ok? Vou dividir novamente aqui por 2. E observe que 2 dividido por 2, isso aqui vai dar 1. 4 dividido por 2, aqui vai dar 2. Ou seja, nós voltamos aqui para a nossa fração inicial. Então você pode multiplicar ou dividir, que você vai ter aí uma fração equivalente. Se der para dividir em cima e embaixo pelos mesmos valores, você vai ter uma fração equivalente a esta inicial que você fez essa operação. Tudo bem? Vem para cá que nós temos mais alguma coisa aqui para estudar. Bem, meus amigos, nós chegamos agora nas operações, né, das frações. Nós chegamos aqui na soma e subtração de frações, ok? Então, muito simples, ó. O que é que diz aqui para quando a gente soma ou diminui, né, frações aqui? Faz essas operações aí com frações. Ó, reduzem ao menor denominador comum e somam-se ou diminuem-se algebricamente os numeradores. O que é que está dizendo aqui, pessoal? Quando você vai somar duas frações, você tem que tirar o MMC dos denominadores. Para quê? Para você colocar, né, os denominadores iguais. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós vamos somar 2 terços mais 4 quintos. Tudo bem? Vamos somar essa seguinte fração aqui. Vou botar como exemplo. Ok? Vamos somar essas frações. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o MMC, né, dos denominadores, ou seja, de 3 e 5, colocar, né, no denominador e fazer as operações da seguinte forma. Vamos aqui iniciar aqui pelo MMC, no caso aqui, de 3 e 5. O MMC de 3 e 5 nós fazemos da seguinte forma, né? Pelas divisões simultâneas, dessa forma, por 3 e 5. Vamos fazer da seguinte forma. Aqui não dá por 2, né? Porque nenhum aqui é divisível por 2. Então, o próximo número primo é o 3. Então, dá por 3. No caso aqui, 5 não divide, né? 3 não divide 5, repito aqui o 5. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora nós temos apenas o 5. Então, vai ficar 1 aqui e 1 aqui. Ok? Então, o nosso MMC vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15. Tudo bem? Esse é o nosso MMC. Como é que a gente faz então aqui? Nós colocamos aqui, né, esse MMC aqui embaixo, que vai ser o nosso novo denominador, 15 mais 15 aqui também, nosso denominador. E agora nós fazemos a seguinte operação. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Ok? E agora você faz a soma normalmente, porque aqui os denominadores agora são iguais. 10 mais 12 vai dar 22. E repete aqui o nosso denominador, que são iguais. Tudo bem? Sobre 15. Então, esta aqui é a nossa soma, né? De 2 terços mais 4 quintos. Tudo bem?
Agora vai dar um exemplo aqui de subtração. Vamos pegar aqui o inverso aqui, por exemplo, ó, 4 quintos menos 2 terços, ok? Nós já sabemos o MMC, que é quanto? Que é 15. Então, colocamos aqui 15 menos, agora é menos, né? E 15 aqui novamente. E fazemos a mesma operação. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4 dá 12 aqui. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, nós temos aqui a seguinte fração. 12 menos 10 vai dar 2. E aqui, repito aqui, o meu 15, que é o nosso denominador. Esta aqui é a maneira que a gente faz aqui as nossas operações de soma e subtração de frações. Tudo bem? Agora vem para cá que eu tenho mais algumas operações para você. Bem, pessoal, chegamos aqui na nossa multiplicação de frações. Como é que a gente faz a multiplicação de frações? Vem para cá e vamos aqui ver. Ó, multiplicam-se os numeradores entre si. Da mesma maneira se faz com os denominadores. Ou seja, pessoal, vamos aqui para o nosso exemplo. Nós temos aqui o seguinte exemplo. Vamos supor que nós temos meio e nós vamos multiplicar por 5 quartos. O que é que nós vamos fazer? Multiplicam-se os numeradores entre si. Então, vamos multiplicar esses dois aqui. E também, da mesma maneira, multiplica os denominadores. Vamos multiplicar esses dois aqui também. Ou seja, nós vamos ter a seguinte situação. 1 vezes 5 e 2 vezes 4. Isso aqui nós vamos ter que é 5 oitavos. Ok, pessoal? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos para mais um exemplo? 3 sétimo vezes 5 terço. Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 5 e 7 vezes 3. Portanto, nós teremos 15 sobre 21. Esta é a nossa resposta. Muito tranquila aí a nossa multiplicação. Vamos para cá que nós vamos ver agora a nossa divisão de frações. Bem, pessoal, estamos aqui na nossa divisão de frações. Tudo bem? Como é que se faz aqui? Ó? O que é que diz aqui? Multiplica-se a fração dividenda pelo inverso da fração divisora. Ou seja, pessoal, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem, nós temos aqui um exemplo aqui para vocês. Nós temos a seguinte fração. 2 quinto dividido por 7 terços. Nós vamos aqui repetir a nossa primeira fração. 2 quinto e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Se aqui nós temos 7 terços, nós vamos multiplicar por 3 sétimos. Desta forma, nós vamos fazer a nossa multiplicação como nós acabamos de aprender. 2 vezes 3 vai dar 6, dividido por 5 vezes 7, que vai dar 35. Esta aqui é o resultado da divisão de 2 quintos por 7 terços. Ok? Quer mais um exemplo? Vamos para mais um exemplo. Vamos pegar aqui 9 meios dividido por 5 terços. Vamos aqui repetir a nossa primeira fração, que é 9 meio, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, que no caso aqui é 3 quintos. Tudo bem? Então, nós vamos aqui fazer a nossa operação de multiplicação simples, como nós acabamos de aprender. 9 vezes 3 vai dar 27. E 2 vezes 5 vai dar 10. Tudo bem, pessoal? Esta aqui é a maneira que a gente faz a nossa divisão de fração. Vem para cá que eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Vem para cá. Bem, pessoal, agora nós vamos aprender a comparar, né, as frações. Tudo bem? Então, nós vamos aqui comparar, tipo assim, para saber qual é a maior, qual é a menor. Ok? Você tem aí uma referência de como você vai aplicar as suas frações. Tudo bem? O que é que diz aqui? Para comparar as frações, devemos reduzi-las ao mesmo denominador e comparar os numeradores.
a qual tiver os numerador, o numerador, no caso aqui, o numerador maior será a maior fração. Então é o seguinte, pessoal. Vamos aqui ele dá aqui a nossa simbologia, né? Você tem aqui A menor que B. Lê assim, A menor do que B. E aqui, ó, A maior do que B. Lê A maior do que B. Então, é a seguinte situação, pessoal. Vamos supor que você tem duas frações aqui. Você tem uma fração 2 quintos e uma fração aqui 7 terços. Por exemplo, o que é que nós temos que fazer? Vamos analisar aqui qual a maior dela. Qual é a fração que tem o seu maior valor? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma operação parecida com a soma e a subtração de frações. O que é que nós temos que fazer? Tirar o MC aqui do 5 e do 3. Vamos tirar aqui o MC do 5 e do 3? Vamos aqui, ó, de 5 e de 3. Vamos tirar aqui o nosso MMC. Aqui vai dar por 3, aqui 1 e 5. Nós até já fizemos, né? Vai dar por 5, aqui 1 e aqui 1. Portanto, o nosso MMC vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, nosso MMC aqui é igual a 15. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar no mesmo denominador. Vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui o denominador 15 e, né? Que vai ser o E aqui. E o denominador 15 aqui. E fazemos aquela operação, pessoal. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 7, 35. Observe que o numerador dessa primeira fração é menor do que o numerador da segunda fração. Portanto, 6 quinzeavos é menor do que 35 quinzeavos. Ok? Então, essa aqui é menor do que essa. Tudo bem? Vamos dar outro exemplo aqui? Vamos para outro exemplo aqui, para a gente fixar bem. Vamos pegar aqui 2 sétimos e 1 oitavo. Ok? Vamos aqui dividir aqui, para tirar o MC. De 7 e 8 por 2 aqui vai dar 4 e aqui 7, né? Por 2 aqui vai dar 2 e aqui 7. Por 2 aqui vai dar 1 e aqui 7. E agora por 7, né? Que vai dar 1 e aqui dá 1. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. Então, 56 aqui. É o nosso MMC. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse e esse. Nós temos agora o nosso 56, que é o nosso denominador. 56 aqui. Então, 56 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 1 vai dar 7. Portanto, nós temos aqui que 16 56avos é maior do que 7 56avos. Nós temos a seguinte situação. 16 56avos é maior do que 7 56avos. Tudo bem, pessoal? Vem para cá, que agora nós vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar bem o que foi estudado hoje. Vem para cá. Bem, pessoal, nós estamos aqui no nosso exercício para a gente fixar os nossos assuntos de hoje, né? Eu vou passar esse primeiro exercício aqui porque eu não falei, mas aqui dá para vocês entenderem direitinho como é que escrever por extenso nossas frações, tudo bem? Aqui, ó, escreva as frações abaixo por extenso. Essa fração aqui, pessoal, letra A, é o quê? Nós dizemos que ela é 1 quinto, tudo bem? 1 quinto. Esta fração aqui, B, 3 oitavos. 3 oitavos. Essa terceira aqui, a letra C. Essa aqui você pode dizer de duas formas, pessoal. 7 20avos, ou como esse aqui, o denominador é múltiplo de 10, você pode fazer da seguinte forma também, ó. 7 vigésimo, ok? Pode ser dessa forma também. E essa aqui, ó, 5 centésimos, não é isso? 5 centésimos. Tudo bem, pessoal? Esse aqui
125 milésimos. Isso mesmo, 125 milésimos. Tudo bem? E assim sucessivamente, pessoal. Ok? Você já deve ter noção mais ou menos como é que a gente se escreve por extenso aí. Ok? Agora vamos para cá, ó, e vamos escrever duas frações equivalentes a cada fração abaixo, ok? Nós temos a seguinte fração aqui, pessoal. Nós temos um terço. Um terço, ok? Então nós temos que multiplicar um valor no numerador e no denominador para pegar uma fração equivalente, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que vamos pegar multiplicar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo, ok? Então 1 vezes 2 vai dar 2 e 3 vezes 2, 6. Nós podemos também pegar aqui, ó, um terço e multiplicar aqui por 3. É outra fração equivalente. 1 vezes 3 é igual a 3 e 3 vezes 3 é igual a 9. Então nós temos essa 2 sextos e 3 nonos como duas frações equivalentes a um terço. Aqui também nós podemos fazer assim, ó, multiplicar por 2 também, né? 2 quintos vezes 2 e vezes 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4 décimos, ok? Podemos fazer assim também, ó, 2 quintos. Vou multiplicar aqui agora por 7, vezes 7. Vezes 7 aqui também, ok? 2 vezes 7 vai dar 14 e 5 vezes 7 vai dar 35. Então nós temos essas duas frações aqui equivalentes a 2 quintos. Agora essa aqui, ó, 5 quartos, né? 5 quartos, vou multiplicar aqui vezes 4 e aqui vezes 4 também. Então vamos dar 5 vezes 4 vai dar 20 e 4 vezes 4, 16. Ok? Essa fração aqui é equivalente a 5 quartos. Agora, 5 quartos aqui, vou multiplicar agora por 9, tudo bem? Vezes 9, vezes 9. Então, nós temos aqui 5 vezes 9 dá 45 e 4 vezes 9 vai dar 36. Agora, pessoal, temos esses exercícios aqui, ó. Calcule as expressões abaixo e simplifique o resultado quando for possível. Então, galera, vamos aqui resolver. Nós temos aqui uma soma, né, uma subtração aqui de frações. Então, vamos para cá, ó. Vamos aqui, nós temos meio, né? 1 meio mais 3 meio. Observe o seguinte, nossos denominadores aqui já são iguais. Então, nós apenas repetimos aqui o nosso denominador aqui e somamos aqui, ó, 1 mais 3, 4. Ok? Então, nós temos 4 meios. E 4 meios é exatamente igual a quanto? 4 dividido por 2, isso aqui é igual a 2. Tudo bem? E agora nós temos aqui, ó, 4 sexto menos 1 sexto. A mesma coisa aqui, ó, o denominador igual. Então, isso aqui vai nos dar o quê? Vamos repetir aqui o nosso denominador e fazemos o seguinte, 4 menos 1, 3. Ou seja, 3 sexto. Só que ele quer que simplifique, né? Quando for possível, dá para simplificar aqui, ó. Nós podemos dividir aqui, ó, esse aqui por 3 e dividir esse aqui por 3 também. 3 dividido por 3, isso aqui é igual a 1. 6 dividido por 3, isso aqui é igual a 2. Então, essa fração aqui é a forma mais simples possível, ok? Agora nós temos aqui, ó, meio menos 1 terço menos 1 sexto. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Observe que aqui os denominadores são diferentes. Então, o que é que nós temos que fazer? Tirar o MMC. Então, vamos tirar o MC aqui, ó. De 2, de 3 e de 6. Fazemos o seguinte. Vou dividir aqui por 2, que aqui vai dar 3. Aqui eu vou repetir o 3 e aqui vai dar 1. Agora, dividido por 3, que aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Portanto, o MC de 2, 3 e 6 é 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, eu coloco aqui, né? Meu 6 aqui, menos aqui. Meu 6 aqui, menos aqui. E meu 6 aqui, ok. Faremos agora o seguinte, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3 aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1 aqui. Então vai ficar o seguinte, ó. Repita aqui meu
Denominador que é 6, fica 3 menos 2 que dá 1. 1 menos 1 dá 0. Portanto, 0 dividido por 6, isso aqui é igual a 0. Vamos agora, efetua os produtos e as divisões, simplificando as frações quando possível. Beleza? Vamos multiplicar então agora aqui, ó. 2 terço vezes 3 meio. Né? Numerador por numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3 vai dar 6. E 3 vezes 2 vai dar 6. E 6 dividido por 6 é exatamente 1. E essa aqui, ó, 5 meio vezes 4 oitavos. 5 vezes 4 vai dar 20. E 2 vezes 8 vai dar 16. Então, isso aqui é igual a quanto? Podemos dividir aqui, ó, tudo por 4. Dividir aqui por 4. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. 16 dividido por 4 vai dar 4. Portanto, essa aqui é a forma mais simples, né, possível que dessa fração aqui, 20/16. E agora, ó, 2 vezes 5 15avos. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 5 vai dar 10. Dividido por quanto? Aqui tem 1, né? 2 dividido por 1 é 2. Então, 1 vezes 15 vai dar 15. Mas sabe que a gente pode dividir também aqui, ó, por 5. Dividir por 5. Então, isso aqui vai ser quanto? 10 dividido por 5 vai dar 2. Sobre 15 dividido por 5 vai dar 3. Tudo bem? E agora, ó, agora a divisão de fração. Vou repetir a primeira aqui, ó, 2 terços. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Se aqui é 3 meio, vai ficar 2 terços. 2 vezes 2 vai dar igual a 4. E 3 vezes 3 vai ser igual a 9. E aqui, novamente, ó, repito aqui a primeira, 5 meio, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, 8 quartos. Portanto, nós temos aqui 5 vezes 8, 40, e 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Aqui dá para simplificar por 8, né? Ou então dividir logo, ó, 40 dividido por 8 dá 5. Tudo bem? Temos aqui, ó, 2. Aqui é a mesma coisa que ter 1, né? Multiplica aqui pelo inverso da segunda, que vai ser 15 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 15 vai dar 30, dividido por 5. E 30 dividido por 5 é igual a 6. Tudo bem, pessoal? Esta aqui é a nossa aula de hoje. Esse foi o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram realmente, deixa aqui um like no nosso vídeo. Se quiser comentar e acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.